Ô Zezé, você sabe que hoje nós temos um entrevistado, né? Como você colocou, o Igor lá do Campo Grande. Ele já está conosco. Eu sei que eu marquei às 10h30, mas de repente, como a gente está falando de Covid, e eu sei que Campo Grande é uma região que tem sido bem atingida com toda essa doença, na verdade, Campinas inteira, de repente, acho que talvez, Gil, se ele quiser já entrar conosco. Bom dia, vereador. O seu áudio está desligado, se o senhor puder só ligar para a gente aí e dar uma enquadradinha melhor aí. Aí, volta, dá uma... Aí, perfeito. Tudo bem, vereador, prazer falar com o senhor. Eu só tinha visto o teu nome quando o senhor foi eleito, porque eu tive que escrever o número de votos, e depois eu fui dar uma pesquisadinha lá na época, mas eu não conversei ainda pessoalmente com o senhor. Prazer, obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bem-vindo, viu? Oi, Zezé. Oi, Rose. Bom dia. Olha, é uma honra, um prazer enorme. Saiba que hoje, de verdade, talvez, não sei assim, se vocês sabem, né? O prazer que é para mim poder estar aqui hoje, porque vocês são referência para todas, né? Para nós que somos assim ativistas políticos, enquanto nós somos assessores ou enquanto nós somos pessoas que gostamos de política, vocês são referência. E hoje estar aqui participando assim, uma coisa tão grandiosa quanto ter ganho a eleição, tá? Saiba que estou muito feliz mesmo, de verdade. Que bom. Vereador, bom, o senhor é ativista, né, político, ativista assim nas redes sociais, mas ainda não deu para sentir essa coisa da vereança em si por conta da pandemia, né? Como que está sendo essa experiência aí de vereador nesses 3 meses? O senhor está recebendo muitos pedidos de ajuda, e principalmente na área assistencial por conta da pandemia. Como que está o reflexo da pandemia no seu mandato? Rose, primeiramente, assim, esses 3 primeiros meses têm sido, assim, ainda uma lua de mel, né? Tô adorando, tô amando, tô gostando muito, aprendendo com humildade e tentando trazer algumas coisas novas lá para a Câmara. Mas, para falar a verdade, a gente ainda, sinceramente, a Câmara tá um pouco chata, né? A gente que gosta de política quase não tem muito assunto, não tem muita participações, aquele clima mais quente, aqueles projetos, aquelas discussões, devido às questões de ter reuniões remotas, perdeu um pouco isso, e principalmente os vereadores novos, digo mais por mim, a gente perde muito com esse distanciamento social, inclusive com a experiência dos mais antigos, e essa vontade, essa ideia dos mais novos, a gente não consegue muito encaixar isso, tá? Dentro do perfil da Câmara. Fica bem difícil fazer os trabalhos mesmos. Inclusive, a Câmara também está com o seu funcionamento limitado dos funcionários da casa, o que também demora ainda mais o trâmite de algumas coisas. A gente, às vezes, quer uma rapidez, que a necessidade aí nos obriga, e a gente está tendo essa dificuldade lá também na Câmara. Sobre a questão do assistencialismo, o público, né, o meu eleitorado, o perfil do meu eleitorado, é muito isso mesmo. Antes da pandemia, eu tinha aqui na página, entre as minhas demandas, enquanto eu não era vereador, a número 1 era a mobilidade urbana. Hoje já mudou. Toda essa prioridade minha, ela já mudou, né? Que a gente faz toda essa organização. Hoje é saúde, e segundo, assistência social, e o terceiro é a questão do desemprego. Então, essas são as 3 principais demandas do perfil do nosso público aqui da periferia, né, de Campinas. Então mostra bem que uma mudança e reflete bem a necessidade, hein, Zezé? Eu esperava que transporte público continuasse aí no topo das demandas, porque é uma área dos serviços prestados ao cidadão que o pessoal reclama demais, em função dos horários que nunca são cumpridos, superlotação, principalmente superlotação,
Mas, assim, qual que é a impressão do senhor em função dessa demanda ter caído aí nessa escala de pedidos? Isso tem a ver com o fato das pessoas estarem trabalhando mais remotamente? Eu sei que a saúde deu um salto porque as pessoas estão ficando mais doentes, precisam de emprego, precisam de comida. Mas a questão do transporte especificamente? Ô Zezé, o que acontece, na verdade, é o seguinte: o problema do transporte, a lotação, não é um problema novo, né? É um problema aqui para nossa região que sempre existiu. Ele não mudou, ele não piorou agora. O que mudou foi a fala. Enquanto a gente vê fechando, se falando muito em distanciamento social, batendo muito nessa tecla, nada foi resolvido aqui no transporte, mas não quer dizer que piorou. Sempre foi ruim, entendeu? Sempre foi ruim. Então, não houve uma piora. O que houve foi os órgãos de imprensa, os governos, batendo no distanciamento. E aqui nada foi resolvido, não teve nenhum esforço em relação a essa melhora. Inclusive, eu acompanhei a entrevista do secretário, né, do Vinícius, que tem realmente, assim, atendido algumas demandas. O que nós passamos para ele tem tentado resolver aí no mesmo dia, tem que falar a verdade, mas essa questão da lotação sempre existiu. Eu acho que é isso. Agora, a questão dos leitos piorou, né? Então eu acho que aí, naturalmente, o que a população mais pede para a gente? Ô Igor, você consegue uma transferência da UPA para uma outra unidade? A UPA do Campo Grande não tem a capacidade de fazer o tratamento completo do Covid ali, né? De colocar respiradores, intubação, esse tipo de demanda. Então, o pessoal chega ali com Covid, faz aquele primeiro tratamento, só que ele necessita ser transferido para um desses hospitais aí que tem essa complexibilidade de tratamento, e aqui não tem. Então, eu acho que é isso. E, geralmente, esses pedidos estão relacionados com a Covid, então. Porque as demandas por consulta, essas também, como você falou acerca do transporte, e eu concordo com você, as demandas de saúde em outros tempos eram demandas por consultas, falta de especialistas, isso daí que infernizava a vida do cidadão que depende do SUS. Então, isso, de fato, foi substituído pela Covid. De fato é isso, porque mudou um pouco, né, o perfil da saúde também. A demanda que eu tinha na saúde realmente era para essas demandas, cirurgias eletivas, né, que a gente demora para conseguir uma cirurgia, então mudou bastante. Hoje é Covid, tá? Hoje transferiu da questão das unidades de saúde que faz esse agendamento de consulta. Por exemplo, uma das principais demandas da saúde era oftalmo. Eu fui no postinho de saúde, aqui, né, que a gente fala postinho de saúde, é a unidade básica de saúde, aqui do Parque Valença, nós temos lá cerca de 900 pessoas aguardando numa unidade para fazer o oftalmo. Só que para ver, devido a Covid estar tão assentada, o que mais fala, ninguém me cobra disso. Eu não recebi nenhuma queixa. Porque é questão de urgência e emergência mesmo, sabe? Eles acabam resolvendo entre a família e tal, então mudou o perfil, sim, das demandas. E a fome, né, que aí a assistência social, vamos abrir o papo reto, o povo pede comida, pede cesta básica para o vereador. O povo, sabe, toda demanda gera um documento, gera uma ação do legislativo. Eles não sabem que eu não sou o caminho para isso, mas acaba sendo. Eu sou a referência do poder público, é o que eles têm de mais rápido contato, mais perto. E eles acabam me pedindo. E aí a gente tem que ensinar, ajudar a fazer o cadastro, né, no Viva Vida, no auxílio emergencial, tem que fazer uma postagem lá na página, olha, essa família está precisando, alguém pode doar, e a gente acaba sendo a ponte, tanto do social quanto do poder público mesmo. Igor, a gente tem aí na região do Campo Grande uma situação em que a gente tem os chamados pancadões e a UGM quase que toda semana. Essa semana foi menos, né? A gente já teve uma redução
Mas mesmo quando estava na fase vermelha, a GM ela desarticulava muitas festas nos pancadões aí da região. Como lidar com essa questão dessas festas clandestinas nesse momento de Covid e fazer com que esses jovens e essas pessoas entendam o risco que eles estão expondo os familiares? E eu sei que a região do Campo Grande sempre foi uma região que, por falta de equipamento de lazer, o povo tomou a rua como o seu espaço para poder fazer essas festas. Como resolver essa questão? Você tem ideia? Você chega a conversar com esse pessoal? Como que a tua fala em relação a esse povo? Sim, é muito, muito bem colocado, né, Rose? Porque realmente esse é o nosso perfil e o nosso principal problema diante da pandemia hoje é conseguir alcançar o coração desses jovens. É importante dizer que até ontem esse jovem era eu. Né? Eu estava junto com essa galera, eu nasci aqui, moro aqui, estou aqui agora, no Campo Grande, então eu sei que realmente é isso, nós não temos outra opção, e aí a gente acaba, qual é o nosso perfil aqui do Campo Grande, né? Não mais o meu, mas era o perfil, é a chacrinha, a gente gosta de ir para uma chacrinha final de semana, é barato, cada um leva lá seu kit bebida. Então, assim, inclui todo mundo, sabe? É uma maneira de incluir socialmente. Enquanto a gente não conseguir, eu falei para o prefeito, enquanto a gente não conseguir alcançar o coração desses jovens, a gente não vai conseguir. À medida mais, eu tive uma reunião com o Cristiano, que é o secretário, né, da Segurança, junto com o comando da PM. Eles me convidaram, porque eles sabem que o alcance da página, a representação minha aqui é muito forte, para ajudar eles. Então, na medida mais ostensiva, o que tem que fazer? Tem que combater, Rose, na minha opinião, as pessoas que alugam, porque as pessoas que vão é muito mais difícil. Então, é fácil mapear, porque os pontos, eles são pontos fixos, sabe? A gente já sabe, aquela chacrinha faz toda semana, aquela aluga. Então, tem os points, né? Que a gente chama de point. Os points é fácil ser mapeado. E aí a gente faz uma medida preventiva. Antes de iniciar a festa, manda uma viatura. Uma viatura resolve o problema, que iria resolver o problema de conter depois que começou. Aí gera vários problemas. O povo sai da chácara, vai quebrar ônibus, porque não tem o que fazer, a juventude sai quebrando, já aconteceu. Vocês se recordam, eles saem à noite quebrando ônibus, quebrando comércio, fazendo arrastão. E aí é bem mais complicado. Então, é isso que eu tenho dito. Eu vou ajudar na questão do mapeamento desses locais, eu estou ajudando em relação a isso. E, por outro lado, de conscientização, eu tenho feito as lives, tenho tentado alcançar o coração daqueles que são, pelo menos, um pouco mais conscientes, tá? Explicar para ele a realidade. E isso é as duas linhas que eu estou tentando atuar aqui no Campo Grande. Você acha que... pode ir, Zezé. Igor, a prefeitura, né, eu digo também a polícia militar, a guarda municipal, eles entenderam o que você disse e eles partiram por esse caminho, ou o convencimento ainda está lento? Eu acho assim, o convencimento, eles entenderam. O que eu percebi é que, principalmente a polícia militar, é a questão da limitação dos recursos mesmo. São poucas viaturas para colaborar, tá, né, nessa ação em conjunta. O comando, eles dispõem poucas viaturas aqui no Campo Grande, pelo tamanho do distrito, né? Nós estamos falando de um macro distrito aqui, uma macro região, 90 bairros, é muito grande, um território, e aqui nós contamos geralmente com 2 ou 3 viaturas fixas para toda essa região da PM. Aí o Cristiano, o secretário, quando ele faz essa operação, então são operação assim, tipo um mutirão. Ele reúne uma equipe de outra base para vir fazer essas operações. Só que também não tem efetivo para outra região do Ouro Verde, por exemplo. Haja vista que no Campo Grande nós não temos uma base da GM. Nós tínhamos a base, na gestão passada foi fechada a base do parque, que ficava no Parque Florense,
e só tem uma no Ouro Verde agora, que tem que atender os dois maiores distritos de Campinas. Então, nós ficamos com problema de estrutura mesmo, mas eles entenderam e estão tentando fazer o possível conforme a gente combinou lá, tá bom? Eu reconheço, mas tenho que ser transparente, sim, nessas limitações. O Igor, ainda falando dessa juventude, a gente tem, com a suspensão das aulas, um desestímulo das crianças para poder estudar, e a gente sabe que quem mora na periferia, às vezes tem dificuldade para conseguir um computador, para poder estar estudando, e a gente tem a questão das drogas, que não só na periferia, como em Campinas inteira, a gente tem as biqueiras, essa coisa toda. Qual que é a saída que você avalia para poder oferecer para esse jovem uma possibilidade de um futuro diferente, e o que você pode fazer, ou que está fazendo enquanto vereador? Legal. Olha, Rose, eu acho o seguinte, primeiro, a questão da educação. Justamente isso. Dentro aqui do nosso grupo de projeto, nesses 3 primeiros meses, nós pegamos por tópicos mesmo. Educação. Dentro da educação, qual é a nossa maior demanda? E justamente é essa. Dentro da educação, não é falta de vaga na creche, não é que é bastante, não é falta de vaga nas escolas, mas nesse período de pandemia também se tornou assim um acesso. Eu tenho 2 filhos aqui, eu sei o quanto é difícil a gente conseguir, a gente tem um recurso físico, mas o quanto é difícil também essa conscientização da criançada ficar ali em frente, estudando de uma maneira remota. E para ser sincero, se fizer uma pesquisa aqui, eu faço a pesquisa do boca a boca, da conversa, e o aproveitamento tem sido mínimo, tá? É para inglês ver, a educação na periferia não está funcionando, e esse prejuízo vai ser visto lá na frente, talvez a médio e a longo prazo, não é a curto prazo. Aqui não está tendo de maneira efetiva um aproveitamento das aulas remotas. Aqueles que conseguem, tá, ter acesso, mas eu também tenho que reconhecer que foi entregue chips também de conectividade para alguns moradores que precisavam, tá? Eu acompanhei algumas escolas aqui estaduais, eles disponibilizaram esse recurso, mas aí falta, dentro de um lar, Rose, vamos colocar aqui a maneira real, dentro de um lar, que não tem nem harmonia, não tem nem sabe, a gente vai fazer as visitas, é uma confusão, é um desequilíbrio familiar, é uma desestruturação. Como que a criança ali consegue? Ele não consegue mesmo, tá? A mãe reclama que não consegue acompanhar o culto online, você acha que o filho vai acompanhar a escola, o ensino que exige muito mais ali atenção e dedicação. Sobre as nossas medidas, o que eu acho que pega muito aqui, Rose, sempre é a última, é a cultura, sabe? Sempre fica por último. A cultura. Olha, o Campo Grande só tem um espaço oficial de cultura que não funciona, que é o espaço do Itajaí. Só tem um para essa região toda. Se a gente pegar o mapa de Campinas, e eu já peguei esse mapa de cultura, de equipamentos, o distrito aqui tem um, no Parque Itajaí, e não tem nada. Então eu acho que a cultura, o esporte e lazer é a saída para combater essa questão da conscientização dos jovens em relação ao tráfico, à droga. Eu acho que esse é o caminho que deveria se investir mais. A gente aqui tem um potencial, porque o pobre, a periferia, ela tem o potencial de produzir muita cultura. Tem a cultura própria, e a cultura do pobre, quando ela se destaca, ela vai muito longe. Se você pegar aí os famosos, geralmente tem uma trajetória da pobreza, da periferia, e um que se destaca dentro do esporte, dentro da cultura, ele consegue ser uma célula positiva e uma referência para vários outros. Então, eu acho que essa a minha linha. Vamos potencializar células positivas. Vamos maximizar dom. Olha, ali tem um que tem dom, mas não consegue sair desse círculo viciante, dessa amarração. Não tem a estrutura para levar ele um pouco mais. Então, a gente vem com a estrutura de gabinete, vem com a influência política e consegue dar
uma alavancada nessas pessoas. Então, a gente tem o objetivo de maximizar dons. Agora, deixa eu só perguntar e eu já te passo, Zezé, e como que está sendo o Distrito do Campo Grande? Tem muitos comércios. Eu me lembro quando eu era repórter de rua e eu ia para aí, fazia muita matéria e tal, e por conta da distância foram surgindo, né, os comércios, muitos deles bares, restaurantes. Hoje, outro dia eu fui aí, tá assim uma cidade, né, não tem mais nada a ver com aquele Campo Grande que eu via lá no passado. Já tem shopping, tem bastante coisa. Como que está sendo essa questão do comércio fechado? Porque a gente sabe que muita gente descumpre, teve muita gente que teve que ser obrigada a fechar o comércio. Como está sendo essa demanda do comerciante que reclama, e reclama muito porque ele está correndo o risco de ver o comércio dele fechado? Essas medidas mais restritivas, né, que o governo adotou, o Dário aqui forçou um pouquinho mais ainda, principalmente para o Distrito do Campo Grande, pegou pesado, aí, principalmente também para mim, né, que sou representante, bem votado do Distrito, acaba caindo para a gente essas demandas, que são justas. O comerciante aqui e o perfil do Distrito é um perfil dormitório. A maioria dos moradores saem, né, para trabalhar e voltam à noite aqui. Os que trabalham aqui são potencialmente do comércio. Nós temos aqui apenas duas, né, grandes, que é a Pirelli, a indústria, e uma floricultura que também é grande. Do restante, a gente não tem esse perfil industrial. E o comerciante também tem uma característica diferente aqui, Rose. É um comerciante que geralmente era um operário, era um trabalhador que fez um acerto. Então, não são grandes comerciantes que têm redes. Eles dispõem de pouca grana. 15 dias, 5 dias, 10 dias fechados, eles não têm essa condição de capital de giro. Não tem. Então, o que acontece? Eles se veem pressionados a abrir, a dar um jeitinho, tá? Eles não têm outra saída. Então, por isso que o Distrito do Campo Grande é um dos distritos, igual você falou, está fechado, entre aspas. Vamos ser sérios aqui. Se for fazer batida todo dia, vai pegar todo dia, porque eles não têm outra saída. Ou eles fecham de vez e põem a plaquinha de aluga, ou então, mais do que uma semana, 3 dias, 4 dias, eles não conseguem colaborar, tá? Não é uma questão de colaboração. Não tem essa opção para eles, tá? E ontem mesmo eu estava aqui, fui passar para comprar um pão na padaria, o cara da CPFL veio cortar a luz da padaria que está podendo, né? Eu ali na hora liguei, tentei ver na Câmara se não tinha um projeto proibindo, não tem esse projeto. Tem uma questão de negociar só, a CPFL está permitida fazer o corte, e então é difícil mesmo, tá? A gente tem, o que eu tenho feito no comércio para tentar ajudar? Sabe os shoppings que tem aquele drive-thru, um app que você vai, tem todas as lojas, você vê qual você quer, compra, agenda, passa lá e pega. Eu tenho, por iniciativa própria, feito o drive-thru do Campo Grande, tá? Então eu reuni todos os comerciantes do Campo Grande, como eu tenho a máquina aqui de audiência boa, que é uma audiência muito boa, nesse último mês 3, nós fechamos com 1.200.000 alcance na página, a minha página. Então eu uso essa audiência para o povo daqui ver qual o comércio que ele quer, já chama no Zap direto, não passa por mim por nada, e para ter uma opção. Eu acho que é isso que a prefeitura falta, sabe? Dá mais incentivo. Olha, você vai fechar, mas eu vou te ajudar, eu vou te dar um aplicativo. A IMA poderia desenvolver um aplicativo. Qual tem sido o posicionamento da cidade mais inteligente? Não foi aí reconhecida, mais inteligente na gestão passada? Qual tem sido a inteligência em prol do pequeno comerciante? Nenhuma, zero. Então aí eu tenho feito de maneira assim, simples, mas funcional, que todo mundo reconhece. Então, eu acho que é nesse ponto que eu estou batendo, olha, tem que usar a tecnologia a favor do povo, tem que dar condições, senão ele não vai fechar, tá? Ele não vai fechar. Vocês vão lacrar, vocês vão dar mais multa, ele já tem uma multa, ele vai ter que pagar a multa, então ele vai ter a segunda, a terceira, depois ele liga para o vereador me ajuda, estou cheio de multa, como acontece. Querendo ajuda, e aí eu fico numa situação. Então, eu acho que a gente tem que
que essas demandas a gente tem que trabalhar dessa outra maneira, tá? Dando um suporte também. Vereadora, assim, para encerrar, eu queria saber qual é o histórico do senhor. O vereador, é incrível como o senhor é articulado, assim, é muito bacana isso, mas, assim, conta um pouco do seu histórico, de onde o senhor saiu e até aqui. Ô Zezé, obrigado pela oportunidade de contar, é importante mesmo. Eu nasci, né, aqui no Campo Grande, tenho 33 anos, a minha trajetória política, eu sou formado em TI, né? Então eu tenho formação na área de tecnologia e eu tive a oportunidade, dentro do serviço público, dentro de trabalhar, de ser assessor da Câmara, então eu tenho experiência legislativa, fui assessor... Você trabalhou com quem, vereador? Da Neuza, né? É verdade, da Neuza. Da ex-vereadora Neuza, trabalhei com ela, depois eu fui trabalhar também de comissionado na UPA do Padre Anchieta, eu sei como funciona uma UPA por trás das portas, me ajudou muito, eu já fui trabalhar como assessor no postinho de saúde, né, no DIC, tá? Então eu sei também a questão do DIC, fui trabalhar na comunicação da IMA, como eu falei da IMA, que eu sei o potencial da IMA, eu sei a capacidade disso, que eu trabalhei na IMA, na parte de TI mesmo, de comunicação, trabalhei para fazer essa ponte entre o cidadão e o poder público, eu tenho essa parte de cidadão bem forte, era para conseguir fazer tecnologia embarcada do portal do cidadão, essas questões. E eu trabalhei também na Prefeitura de Campinas, né, como comissionado também. Então, toda essa experiência profissional na área pública anterior me deu um pouco de embasamento para entender, tá? Igual agora, nós temos aí o gabinete de crise do Covid. Mas, Zezé, na prática, o gabinete de crise é para resolver o problema do governo. Olha, tá dando um ruído aqui, a Rose lá tá metendo pau e tal, põe mais ônibus, pá. Então é para resolver o problema do ruído, não é para resolver o problema do povo. Então a gente tem que provocar esse gabinete de crise, e aí o que eu faço? Eu faço o gabinete do povo. Olha, é isso que falta, esse foi o segredo do sucesso, porque eu participei dos outros gabinetes de crise durante as greves de ônibus, eu percebia que o gabinete, o gabinete de crise então é para resolver e blindar aqui a gestão. Mas e o povo que não sabe se vai ter ônibus à tarde, não sabe? Aí eu me posicionava nisso, tá? Então foi essa um pouco da minha trajetória aí, enquanto cidadão, e que veio a dar certo, né? Bom, eu digo para o senhor, continue. Eu acho que essa interlocução, assim, de quem precisa receber a mensagem e quem está mandando a mensagem, tem ruído nesse caminho, e acho que o senhor pode, de fato, ser esse facilitador dessa conversa, porque é demais, né, Rose? A gente não consegue entender essas coisas que não chegam a quem tem que chegar. Não chegam, né? E, assim, muito obrigada e parabéns, vereador. Eu acho que talvez não chega para quem tem que chegar, porque há uma distância muito grande entre quem faz a gestão e quem está ali no meio do povo. Então, o vereador, ele tem essa facilidade, como ele mora na região, como ele foi criado na região, ele sabe exatamente a necessidade, qual é a linguagem dessas pessoas, qual é a necessidade dessas pessoas, e a necessidade, assim, o fato da tua pesquisa ter mudado de mobilidade para saúde, assistência social e desemprego, é a realidade nua e crua do que o povo está passando. Então, você tem um retrato real ali das pessoas, então que você consiga continuar ajudando. Você vai ser muito pressionado, porque as pessoas acham que o fato de você ter mandato significa que você pode, inclusive, arrumar um leito. A gente sabe que tem uma regulação cross, que você não consegue arrumar leito para quem está pedindo, mas que o senhor não deixe de ter essa característica de estar ligado com o povo, porque isso é importante. Não perder isso, né? E mesmo sendo base, eu acho que o senhor fez várias críticas e críticas aqui, ao mesmo tempo que o senhor fez críticas, o senhor pontuou, mas eles fizeram isso. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, de uma base consciente, não de uma base
subserviente ao prefeito, ou, de não estar entendendo o que as pessoas façam. E que o senhor tem um bom mandato, vereador, e a gente vai conversar, vai te convidar mais vezes para vir aqui falar conosco. Foi um prazer ter o senhor conosco, e depois, mais tarde, eu te mando o link da entrevista para o senhor colocar aí na sua página. Tá bom, muito obrigado, eu agradeço o Zezé, agradeço a Rose, gostaria de dizer também que, além de base, eu sou governo, né, que eu sou do partido do prefeito, que... Verdade. O que me dá ainda mais, digamos assim, a questão de ter que garantir a governabilidade, e eu vou fazer isso. Tive com o Dário desde o começo, estou com ele, mas ele disse muito na campanha dele, eu vim para continuar o que dê certo e mudar o que foi preciso. Então, eu estou aqui para ajudar ele, mudar o que é preciso, porque mais o público que me elegeu é o que um pouco desse estilo aí, que tem que mudar algumas coisas, e ele tem aceitado de bom grado as críticas, que eu acredito que nós vamos conseguir caminhar assim, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, parabéns pelo programa, muito obrigado, fico feliz, de verdade.